lá na cruz, no Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que derramou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo deste mês de julho, não é isso? Isso. Primeiro domingo desse mês de julho, dia 4, e nós queremos, aqui está dizendo que é dia 5. Eu errei. É dia 4 ou é dia 5? O telefone não mostra. E nós queremos agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje é dia 5, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar então, pedindo ao Senhor que venha nos dar iluminação para que nós possamos entender a Sua palavra que vai ser lecionada e ensinada nesta manhã. Compartilhe esta transmissão e vamos convidar mais pessoas para estar participando conosco nesta manhã. Já tem algumas pessoas conosco aqui. Bom dia, meu cunhado Bruno Gomes, a irmã Graça Marisa, bom dia, a irmã Valdeia, bom dia, Melissa, bom dia, irmã Irani, bom dia, irmã Gisele do Marcelo, bom dia, e os irmãos estão chegando aí, tá bom? O evangelista Wallace vai orar, agradecer a Deus e logo nós vamos iniciar a nossa lição. Senhor, em nome de Jesus, quero louvar nesta manhã e pedir ao Senhor muito obrigado por nos conceder mais essa oportunidade de estar de pé em Tua presença e poder falar da Tua palavra nesta manhã. Quero Te louvar porque bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Quero Te pedir, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, lecionar uma lição bem objetiva e prática, para que os nossos irmãos possam compreender e guardar na tábua de vosso coração. Que possamos pôr em prática esta lição, da onde nós aprenderemos concernente à oração. Queremos, ó Deus, orar e pedir pelo nosso país. Toma tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E você, um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amém. Fique ligado que Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Cafézinho medroso. Canequinha abençoada, lá o pastor Roberto Melo, vai lá, busca a tua em nome de Jesus. E a morte
não cansará. Se saudade com gozo profundo. Meus irmãos, vamos dar início então à nossa escola bíblica, dominical. Hoje nós vamos está iniciando um novo trimestre e vai falar sobre a lição de hoje, é a lição número 1, que tem o tema Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. Eu mandei esta revista em PDF para o grupo dos irmãos aqui na nossa igreja, né? Então você pode abrir lá o seu PDF e acompanhar conosco, tá certo? E nós vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Bom dia, irmão Rafael, minha esposa Patrícia, bom dia todos vocês. Chegou um cafezinho aqui pra gente, que bom, né? Então, nós vamos iniciar esta lição. Ela é uma edição especial que a CPAD está lançando. Ela foi lançada a primeira vez em 1993, está se repetindo agora, porque apesar do tempo, ela tem tudo a ver com o que está acontecendo na nossa nação e nos países da terra, no mundo, né? Então é uma lição que trará despertamento e avivamento para a igreja do Senhor. Então nós vamos ler o texto áureo desta lição, que se encontra em Tiago, no capítulo de número 5, versículo 16. Tiago, no capítulo 5, versículo de número 16. Glória a Deus. Irmão Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Temos 14 pessoas, vamos chegar a 20 pelo menos, né? Vamos aí compartilhar, marcar alguém, convidar os nossos irmãos para participarem da escola bíblica. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, o texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É importante nós, como servos de Deus, compartilhar aquilo que estamos sentindo com alguém. É claro que tem pessoas que têm dificuldade de se abrir com as pessoas, não conseguem confiar nas pessoas, e isso é um problema. Por que é um problema? Porque quando você expõe o seu problema, a tua situação para alguém, você se sente leve, você compartilha e você também ouve conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E Tiago já falava sobre isso: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, se eu cometi algo e eu estou me sentindo mal, ou se está acontecendo alguma coisa comigo que não está me deixando sossegado, eu devo procurar alguém e conversar com aquela pessoa. Não necessariamente você tem que contar isso para todo mundo, eu acho até que não é legal, mas você precisa ter alguém que você confie e abrir o seu coração para esta pessoa, e para que você venha se sentir mais leve, para que você venha se sentir melhor. Isso que Tiago está falando. Quando nós erramos e confessamos para Deus, Ele nos perdoa, né? A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então ele alcança a misericórdia de Deus quando se arrepende e deixa a prática do pecado. Mas quando ele confessa para o seu irmão, ele recebe o quê? Ele recebe cura, ele é sarado. Porque no ato de eu conversar, por exemplo, eu tenho um problema, eu não quero contar para outras pessoas, mas eu preciso contar para alguém, porque aquilo está me fazendo mal. Isso faz tão mal, irmãos, que pode tirar o sono,
pode tirar a paz, pode fazer com que a sua pressão fique alta, pode trazer uma série de problemas, né? Pode te dar ansiedade. Então eu confio em Wallace, eu vou, sento com ele e conto a minha situação para ele. Quando eu começo a contar a minha situação para ele, compartilhar o meu problema com ele, eu começo a ter paz. A Bíblia está dizendo, isso é uma verdade, porque as pessoas hoje, elas carecem de ser ouvidas. A gente vive num tempo tão corrido que ninguém quer ouvir ninguém. Aí começam os problemas de depressão, os problemas psicossomáticos, começa uma série de situações. E a Bíblia está dizendo que a gente deve confessar. Eu confesso para ele, ele vai me ouvir, e além de me ouvir, ele vai orar por mim. Está escrito aqui, oreis uns pelos outros. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou sarar. Ele vai orar por mim, eu vou sarar. Isso é uma comunhão, não é, irmão? É verdade. Por que a Bíblia está dizendo que nós temos que orar uns pelos outros e confessar as nossas culpas uns pelos outros? Porque também ela diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Esse confessar é confessar a Deus, né? Você confessa a Deus, você pede perdão a Deus, explicando tudo aquilo que você cometeu. Então você deixando, você alcança a misericórdia. Mas quando a Bíblia está dizendo em Tiago, essas palavras onde nós estamos lendo, o que acontece? É porque existem pessoas que não conseguem sentir de imediato o perdão de Deus, e aquilo a qual a pessoa cometeu fica consumindo-a devagarinho, então ela não consegue ter paz. Mas quando nós confessamos para um amigo, confessamos para um irmão de confiança, parece que nós estamos confessando para Deus. Mas por quê? Às vezes a nossa fé está tão fraca devido ao acontecimento que nós não conseguimos receber o perdão de Deus, não conseguimos receber a paz do perdão. Isso, sentir a paz do perdão de Deus. Mas quando eu confesso, porque eu estou vendo, parece que eu recebo, porque eu sei que aquela pessoa vai orar por mim. Não que Deus não vai fazer, mas é porque você está lado a lado, você está frente a frente. E eu já conversei com várias pessoas que passaram por isso, e por isso que eu estou falando, porque eu já vivi, já aconselhei sobre isso. Então, meu amigo, quando você confessar a Deus, deixa que Deus se encarregue do resto, para que o mal não venha se apoderar de você, e também para que você não tenha necessidade de confessar para outras pessoas, porque o Tiago é quando há uma necessidade. E quando você pede perdão a Deus por algo, você sente a graça, o perdão de Deus, e você não precisa confessar. Agora é importante que esse texto também fala a respeito do relacionamento interpessoal entre o corpo de Cristo. Isso. Nós somos um corpo. E tem pessoas que são egoístas, no sentido de achar que vai vencer os problemas sozinho. Não, nunca. É claro que não é qualquer problema que você vai ficar contando por aí, como nós falamos. Mas é importante você conversar, se relacionar com alguém, ter alguém que você possa abrir o seu coração. Por exemplo, a mulher, a viúva, que o marido tinha morrido, os credores queriam tomar o filho dela. Quando ela não sabia o que fazer, ela era serva de Deus. O que ela fez? Ela foi até Eliseu e até o profeta. Confessou, falou quem era o marido, abriu o coração, falou a necessidade que ela estava passando, e o profeta falou para ela: o que tenho eu contigo? Então o problema é você saber a quem recorrer. Quem que você vai recorrer? Aí hoje os consultórios de psicologia estão lotados, cara, porque as pessoas não confiam mais em ninguém. Não tem amigos sólidos. Por exemplo, hoje as amizades são líquidas. Você conhece a pessoa na internet, com 5 horas, 3 horas de conversa, você já acha que é o melhor amigo do mundo. Aí abre a sua vida toda para essa pessoa. Quando a gente fala que você tem que confessar, conversar com alguém que de fato você conheça, alguém que você confia, não é qualquer pessoa. E isso vai evitar você ter problemas psicossomáticos e ter que entrar na fila da clínica de
psicologia também para ser atendido por um profissional. Sendo que se você abrir, você pôr para fora, você conversar, você vai ficar bem. Amém? Então a Bíblia é maravilhosa. E ela diz a importância que tem de um orar pelo outro. A oração não pode ser egoísta. Eu preciso orar por ele, mas ele também precisa orar por mim. Ele não pode estar interessado só nas causas dele, mas ele também tem que estar interessado nas minhas causas. Isso é corpo de Cristo, meus irmãos. Isso aí é comunhão. É um interessado na causa do outro. Claro que para o bem. Essa semana um amigo, um irmão nosso aqui da igreja, recebeu uma vitória. Ele estava muito tempo sem trabalhar, estava fazendo bico no Uber, e uma grande porta se abriu para ele. E quando ele me mandou a foto dele embarcado, eu fiquei muito feliz. Eu falei para ele: rapaz, ver você alegre me deixa alegre, ver você feliz me deixa feliz. E é uma verdade, sem inveja, sem hipocrisia, porque quando a gente vive em comunhão, você vê o seu irmão feliz, a gente logo fica feliz também. Verdade. Eu costumo dizer que se eu estou de pé até hoje, não é pelo meu mérito, não é pela minha oração, mas é pelas orações daqueles que intercedem pela minha vida, pede a Deus pela minha vida, porque eu me preocupo muito em orar pelos outros, oro muito pela minha família, e quando eu percebo, eu esqueci de orar por mim, porque eu orei por muitas pessoas. Por isso que eu digo, não é meu mérito, não é a minha oração, mas são as orações de vocês pela minha vida que me mantêm de pé. E são as orações dos irmãos que também te mantêm de pé até hoje. Então, vamos continuar nessa corrente, orando um pelos outros. Vamos fazer igual aquele irmão aí da rádio fazia, combinados estamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Esse aí e vamos aonde? É o garotinho. Garotinho, isso. Deus abençoe a irmã Isabelle, irmã Tatilene do Israel, Isabelle, todos vocês, que bom tê-los aqui nesta classe de escola dominical. Vamos lá, a verdade prática, só foi o textual. A verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A oração tem um poder extraordinário, não é isso? A oração, ela vai aonde ninguém pode ir. A oração, ela vai aonde só Deus pode ir, porque quando você ora, a mão de Deus, ela se move ao nosso favor e ela alcança o inexplicável, né? É verdade. Vamos ler então a leitura bíblica em classe, que está em Daniel, no capítulo 9, de 1 a 3. Depois Daniel, capítulo 6, versículo 10. Depois Daniel, capítulo 2, do 17 ao 19. Deus abençoe o irmão Josué, que está aí conosco também. E depois Esdras 1, de 1 ao 5. Tá? Você que tem um PDF da revista, você pode acompanhar conosco. Você que não tem, leia Daniel 9, de 1 ao 3. Diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes acostumava fazer. Vamos então, Daniel 2, versículo 17. Irmã Cléo, bom dia. Daniel 2, 17 e 18. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado
o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Agora vamos ler Esdras, capítulo 1, versículo 1 até o 5. No primeiro ano de Ciro, rei dos Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gatos, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Meus irmãos, Israel estava em exílio durante muitos anos, mas havia uma promessa, não é isso? Havia uma promessa de libertação. E Daniel, lendo as profecias do profeta Jeremias, Daniel entendeu que estava próximo de se cumprir a profecia que diz respeito à libertação do povo de Israel que vivia exilado. Exilado significa desterrado, fora de sua nação de origem. Existia uma promessa que este povo ia voltar para a sua terra, ia voltar para a sua nação. Mas, apesar de Daniel ele entender a profecia de Jeremias, ele acreditar, ele não via muita coisa sinalizando o cumprimento desta promessa. Isso às vezes acontece conosco também. Deus nos dá um tempo determinado e parece que está próximo para nós. Quando a gente começa a estudar todos os acontecimentos, a gente começa a perceber que está próximo àquela promessa de se cumprir, mas a gente parece que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa fora do lugar. O que fazer quando a gente tem certeza que Deus fez a promessa, mas a gente acha que está faltando alguma coisa, não estou conseguindo entender? O que fazer? Daniel, ele ora. Quando ele não entende, ele ora. Na verdade, Daniel, ele era um profeta de Deus, mas ele não tinha o que nós temos hoje, a habitação plena do Espírito Santo. O Espírito Santo descia para Daniel apenas para a exposição da profecia, para a revelação da profecia, né? O Espírito Santo passou a habitar no ser humano após o Pentecostes. Então ele tinha ele não tinha algo que nós temos, chamamos de iluminação. Nós temos a mente iluminada, então não existe mistério para nós. Já para Daniel existia. Deus entregava a ele a mensagem, ele revelava aquela mensagem ao povo, mas muitas das vezes ele não conseguia entender o que ele estava revelando ou expondo ao povo. Por exemplo, a Bíblia diz no profeta Isaías que o próprio Isaías já profetizava a respeito de Ciro 200 anos antes de Ciro nascer. Uau! Você acha que Isaías sabia o que estava falando? Não, mas impelido pelo Espírito Santo, ele já estava apontando para o futuro, porque como Deus, ele não está preso ao passado nem ao presente. Deus, ele é presciente, ele conhece as coisas, ele já sabe de tudo antes que aquilo aconteça, porque é ele que tem o controle e o domínio sobre tudo, e é ele que intervém na história. Ele já sabia que lá na frente ele ia levantar um homem chamado Ciro, e este homem ia dar liberdade ao seu povo, porque Deus, ele conhece todas as coisas. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Então a Bíblia diz que Daniel, ele se pôs a buscar com oração, rogos e jejum
e pano de saco e cinza. Ele se deu à busca, ele se entregou. Isso que nós temos que fazer. Por isso que essa lição se torna tão atual, porque nós estamos vivendo um período de crise, de pandemia mundial, e é um momento que muitas coisas que estão acontecendo a gente fica sem entender, outros ficam amedrontados e preocupados, mas o que nós de fato precisamos fazer é buscar a Deus, é se entregar em oração, em jejum, em consagração, porque quando você se entrega a Deus em oração, em jejum e consagração, você se desliga desta terra e você começa a se ligar no transcendente, se ligar nos céus, se ligar em Deus, e você passa então a ter confiança. No capítulo 6 do versículo 10, a Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel não estava em Jerusalém, Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Babilônia era um lugar maligno, era um lugar dado à promiscuidade, à idolatria. Eles adivinhavam o futuro lendo as vísceras dos animais, né? E Daniel sai da cidade do grande rei que era Deus, onde o templo tinha sido destruído, os muros queimados e muita coisa ruim, é levado para a Babilônia, mas ele mantém a sua prática, porque mudaram até o nome de Daniel, de Daniel para Beltesazar, que significa príncipe de Baal, príncipe de Bel, mas não conseguiram tirar de Daniel aquilo que ele tinha aprendido com seus pais. Isso é muito interessante. Não é o lugar que influencia você, é você que influencia o lugar. Mas você só consegue influenciar o lugar quando você tem certeza de quem você é e quem é você. Daniel sabia de quem ele era. Ele estava em Babilônia, mas ele era de Jerusalém, ele era de Deus. E Daniel sabia de quem ele era e sabia quem ele era. Eu sou de Deus e eu sou Daniel. Mudaram o meu nome, mas não mudaram o meu caráter. Mudaram o meu nome, mas não tiraram de mim aquilo que de fato eu sou, aquilo que os meus pais me ensinaram, que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. É isso. Então, nada impedia Daniel de ser o que de fato ele era. Ele era um servo de Deus. Aí tem gente, Wallace, que é influenciada por esse momento difícil, porque as igrejas agora está voltando, né? Mas há tempos atrás, algumas semanas atrás, a igreja estava fechada, né? E ele começa, por conta disso, para de orar. Ele começa a ser influenciado por uma série de coisas que não agradam a Deus. Ele começa a perder a sua identidade. Na verdade, ele perde a sua identidade porque ele não sabe quem ele é de verdade. Porque quem é firmado em Deus, ele tem certeza daquilo que ele quer, daquilo que ele é, para onde ele vai. Ele está firme na sua fé. Agora, quem não está firme na fé não pode fazer uma faculdade, não pode ir para a academia, não pode ir para a praia, não pode conversar com gente que não tem a mesma fé que ele. Não pode, porque ele não tem firmeza, ele não tem estabilidade, ele não tem raízes. Agora, quem tem raízes, ele pode ir em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque ele está arraigado e nada abala a fé dele. Verdade. Nós podemos ver que tudo isso que o pastor falou, pessoal, vamos falar igual o diácono Paulo, está atrelado à verdade prática, né? Que a atitude que Daniel tomou em não comer as comidas que o rei oferecia, e tendo ali a sua vida de oração contínua, crescendo gradativamente, nós podemos ver que ali, qual é a primeira pessoa da Babilônia que é alcançado por causa da atitude de Daniel e dos seus amigos? É o moço, que é o eunuco que estava cuidando dele. E depois, gradativamente, foi alcançando o povo e chegou até o rei Nabucodonosor, né? Aonde ele reconhece que só existia um Deus. E daí nós podemos ver que através de um homem uma nação foi transformada. Através de um homem, o rei, né, daquela nação, ele foi transformado, que recebeu ali
uma palavra, uma missão que nós lemos, que ele iria construir novamente a casa de Deus, né? Um rei de um povo pagão que foi transformado através de 4 homens: Daniel, Misael, Azarias e o outro fugiu. Ananias. Imagina só a união da igreja, dos cristãos desse Brasil em oração. O que pode se fazer? O que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa tremenda. Só depende de nós unirmos a nossa fé. E independente das circunstâncias e do lugar que a gente vive, pode ser um lugar hostil. Se você tem fé em Deus, você vai mudar de lugar. O senhor conhece a história da Coca-Cola? Não. A Coca-Cola, ela um amigo fez essa pesquisa, né? Ela era para ser uma cerveja. Ela era para ser uma fábrica de cerveja que fez a Coca-Cola. Ela era para ser uma cerveja, me fugiu o nome do país agora, e ali havia um cristão que ele era muito conhecido no país, conhecido na cidade, e ele foi conversando com o dono da empresa e disse: eu não vou poder beber isso aí porque eu sou cristão, eu não posso beber cerveja. Então o dono pegou aquela química, aquela mistura, aquela receita e transformou em um refrigerante. E você vê aonde chegou a Coca-Cola através da atitude de um cristão. Um cristão conhecido na cidade, né? Conversou com o dono, e aí a Coca-Cola hoje está aí, é um dos melhores refrigerantes no mundo inteiro. Através de um cristão, um refrigerante fez a história na vida de um. Um exemplo que você tira com isso, que nós tiramos com isso, é o seguinte: que um cristão cheio de Deus tem o poder de mudar o rumo das pessoas, o rumo da história. Isso. E é uma verdade. Então, irmão, Daniel, ele já vinha numa sequência dentro de Babilônia se mostrando fiel a Deus. Ele não comeu o maná que era servido na mesa do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque era apresentado a ídolos, a imagens. Então ele comeu legumes. Não que ele era vegetariano, mas ele sabia que aquela comida que era servida lá era oferecida a ídolos. E assim ele segue numa sequência de demonstração de fé a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Isso fala de guerra de oração, batalha de oração. O que nós precisamos fazer hoje é guerrear na oração. A gente põe uma campanha. Eu terminei uma campanha agora, já viemos de 2 ou 3 semanas de oração. Quem vai começar comigo? A igreja agora tem menos pessoas devido à pandemia, mas de 50 irmãos que tem, 10 levantam a mão. E dos 10, 5 esquecem que estavam em campanha de oração, só 5 continuam orando. Eu acho isso um absurdo, porque as pessoas não valorizam mais esses propósitos. E na verdade, são esses propósitos que nós temos com Deus que nos faz ver o sobrenatural, ver o milagre acontecer, guerrear na oração. Entende, irmão? Então nós precisamos guerrear na oração, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos perseverar em oração, porque através da oração a mão de Deus ela se move. E foi o que aconteceu, né? O reino dos Medos e Persas se uniram, né? Tomaram a Babilônia e tomaram todo aquele mundo antigo, tomou todo aquele mundo antigo. E o Ciro foi aquele que assumiu, foi o monarca que assumiu, e logo que assumiu, Deus trabalhou no coração dele, e a profecia de Jeremias e a profecia de Isaías se cumpre, porque ele libera aquele povo para voltar para a sua nação. Oh, glória a Deus! E além de liberar aquele povo para voltar para a sua nação, ele ainda dá recursos para que aquele povo pudesse construir a sua nação, construir o templo, e eles vão na direção, eles vão liderados por Esdras e com a ajuda do rei Ciro. Então Deus intervém na história. O rei ainda não era um rei que tinha aquele conhecimento de Deus, não era um rei pagão, como o Wallace falou, era de outra nação, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo. Uma coisa que a gente entende aqui, meus irmãos: Deus, quando quer fazer um milagre na vida do teu povo, até o diabo tem que obedecer. Quando Deus tem um propósito de abençoar, Ele vai usar meios
caminhos e pessoas que você não imagina, lugares inimagináveis, porque o propósito dele tem que se estabelecer. Este homem, ele era pagão, mas ele reconhece que o Deus da nação de Israel era o Deus dos céus. Que coisa tremenda! Era o Deus do céu, dos céus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. E ele então dá a liberação para que aquele povo pudesse voltar para Jerusalém. Em Daniel, no capítulo 2, verso 18, o mais interessante é que Daniel chama os amigos para orar. É a importância da oração em conjunto. E eles pediam misericórdia ao Deus dos céus. Você ora a Deus, Deus é poderoso, e nós devemos adorar a Deus, agradecer a Deus e se lembrar sempre de pedir misericórdia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, não é por merecimento, é por misericórdia. Deus tem tido misericórdia, e era isso que Daniel pedia em oração junto com seus companheiros, e Deus atendeu a oração de Daniel e restaurou o povo de Deus, o povo de Israel, a sua nação. É uma verdade que a terra estava destruída, né? Os muros estavam derrubados, o templo que simbolizava a religiosidade daquele povo estava queimado, mas Esdras, logo que chega naquela cidade, ele, antes de reconstruir os muros, ele reconstrói o templo. Ele dá um valor ao templo, a religiosidade. Entenda bem, muros fala de proteção física, você protege a cidade dos inimigos, mas templo fala de quê? Proteção espiritual, buscar a Deus. Então, antes de ele buscar a proteção física, ele busca a proteção espiritual. O que é que está acontecendo nos nossos dias? Muitas pessoas buscando a proteção física, distanciamento social, álcool em gel, a mão está ficando até sem digital, de tanto álcool gel, máscara no rosto, não recebe ninguém, não fala com ninguém, pânico, né? Estamos usando os nossos meios físicos, materiais, naturais, e estamos esquecendo de buscar o que é espiritual. E aquilo que é espiritual é mais importante do que aquilo que é natural, material, físico. Então você se cuida, toma um medicamento, faz um distanciamento e faz uma série de coisas, mas não busca a Deus. Vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada. Esdras tinha um propósito. Nós vamos cercar a cidade, sim, mas primeiro nós vamos erigir o templo, porque levantando o templo, nós vamos voltar a adorar o nosso Deus. Então, irmãos, a adoração a Deus, a comunhão com Deus é mais importante do que muros. A proteção de Deus, a proteção espiritual é mais importante do que proteção física. Não que a proteção física não seja importante, mas a proteção de Deus é mais importante. Porque olha que coisa, você pode, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então você pode ter uma casa segura, uma vida segura, estar em um lugar seguro. Se Deus não te guardar, toda a tua proteção é em vão. É em vão. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos, em Jeremias 29:10, o evangelista Wallace vai fazer a leitura. Vamos lá. Primeiro ponto, Daniel foi despertado para orar. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Jeremias 29:10, por gentileza. Diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que, passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então era uma promessa de Deus. Uma promessa onde Deus iria tirar da Babilônia e trazer de novo
para Jerusalém, Judá, O seu povo. o seu povo, onde o seu povo se encontrava cativo. E o interessante em que o rei, ele recebeu do Espírito, como eu posso dizer, do Espírito de Deus, que ele continuou reinando, sendo um ótimo rei. E se nós formos observar o texto, ele liberou quem quisesse ir. Ele falou Ciro, né? O Ciro. Quem quisesse ir. Ele deixou à vontade. Ele não deixou à obrigou. vontade. Entendeu? E nós podemos ver que muitos israelitas, muitos do povo de Deus, ficaram lá junto com ele, porque ele era um bom rei, ele era um rei compreensivo, depois que ele recebeu a palavra de Deus na sua vida e reconheceu que Deus é o Deus dos deuses. Ele começou a reinar, debaixo da autoridade de Deus e da bênção de Deus, e muitos quiseram ficar ao lado dele. Por isso que é bom ser cheio do Espírito Santo, que pessoas querem estar sempre do teu lado, aprendendo um pouco mais do Espírito de Deus que há em você. Eu pulei aqui, mas na introdução fala algo que é interessante, né, dessa lição. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Olha que interessante, os cristãos fiéis a Deus, eles devem brilhar, eles devem fazer a diferença, independente do lugar que ele esteja. Daniel tinha aproximadamente 15 anos quando foi levado até Babilônia, mas ele fez a diferença, porque ele sabia quem de fato ele era, ele sabia quem de fato ele era. Infelizmente hoje, eu com 15 anos não era assim, mas hoje tem jovens com 15 anos que não sabem nem orar, não conhecem a Bíblia, e muitas das vezes é até culpa dos pais, porque os pais não têm uma prática de leitura bíblica em casa com esses adolescentes, não põem esses adolescentes para orar, e eles crescem sem saber quem é Deus. Quem apresenta Deus para os nossos filhos somos nós, tá certo? E no decorrer da vida eles vão tendo experiências com o nosso Deus. Daniel sabia quem ele era, ele tinha propósito, ele brilhava, e o mais interessante é que ele, mesmo depois de velhinho, ele vai ser lembrado, né, pelo filho de Nabucodonosor, né, vai dizer: tu és ainda o mesmo, Daniel? Tu és o mesmo? Porque a mão misteriosa apareceu na parede, ninguém conseguia adivinhar o que era aquela visão, e eles vão chamar Daniel. Daniel não mudou, ele permaneceu o mesmo. Tem gente que muda com o decorrer do tempo. Era muito quente, aí fica frio. Era fervoroso, agora está desanimado. Mas Daniel permaneceu sempre fiel à mesma fé, desde jovem até idoso. E o mais interessante é que Daniel, ele se destacou, ele fez parte do governo babilônico, ele se transformou em um político de respeito. Ele se transformou em um sátrapa, que é um tipo de prefeito lá em Babilônia. Isso significa o seguinte, que não é porque você é crente que você não pode trabalhar em determinados lugares da sua sociedade. Os melhores lugares da sociedade não foi feito só para o ímpio, foi feito para você também, crente. Você pode ser um professor, você pode ser um grande empresário, você pode ser um político, você pode ser na sociedade, honestamente, o que você desejar ser, desde que você honre o nome do Senhor naquilo que você faz. E Deus ainda colocou Daniel acima de todos os governadores, é mole? É mole, meu irmão? Acima de todos. Né? Os babilônios que estavam incluídos ali naquela listagem do rei, Daniel era o cabeça, ou seja, Daniel era como se fosse o vice-presidente, né? Só quem estava acima de Daniel era o rei, né? O governador geral. A Bíblia diz que coordenava tudo. Que ele tinha um espírito excelente. Espírito excelente, tudo quanto Daniel falava e fazia, Deus era com ele. Assim como Deus ele foi com José, né? Deus foi também com Daniel em tudo. Por quê? Porque ambos decidiram a ser fiel a ser fiel a Deus. Então, um exemplo para você que está assistindo e para nós também. Quando nós decidimos ser fiel a Deus, pode ter certeza, você não está perdendo o seu tempo, Deus vai te honrar. Agora eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Daniel, ele foi tirado dos seus pais, certo?
Então ele perdeu a sua família, ok? Ainda adolescente. Ele tinha tudo para ser um jovem frustrado, revoltado, porque ele foi sequestrado da sua família, ele foi tirado da sua família. Segundo, você não vai ler na história que Daniel teve esposa e filhos, não vai. Por quê? Porque os historiadores dizem que Daniel foi castrado. Daniel se tornou um eunuco, né? O rei fazia isso muitas vezes. Ele queria que jovens trabalhassem e vivessem em torno só do palácio do rei, então ele castrava esses jovens. E quando se castra, tira a possibilidade desse jovem fazer uma nova família. Então, além de Daniel perder a família dele de origem, ele perdeu também a capacidade de constituir uma nova família, porque se ele é castrado, ele não podia gerar, ele não podia mais gerar. Então ele tinha todos os motivos para ser revoltado. Perdi meu pai, perdi minha mãe, e não posso também ter uma esposa, porque eu não tenho fertilidade, eu não posso ter um filho. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. E você está reclamando de quê? Às vezes você, eu fui abandonado pelo meu pai, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, a culpa é de Deus. Fica com raiva de Deus, fica com raiva da vida. Ei, você está tendo a possibilidade de fazer tudo diferente. Você está tendo a possibilidade de fazer diferente, né? Às vezes te maltrataram, você não repita isso não, trate bem. Pastor, mas eu perdi a possibilidade. Na impossibilidade, ache oportunidade. No meio da sua impossibilidade, encontre oportunidade para você fazer um novo, e assim permanecer fiel a Deus, desfrutando das promessas do Senhor. Glória Amém? a Deus. Vamos lá, vamos seguir. Daniel começou a orar, nós já falamos isso aqui. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus e estudava-lhes condição de orar. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbio 15:8, e ele escutará a oração do justo, Provérbio 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo, isso é interessante, e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. O que você tem a dizer, irmãos, com essa questão? O cristão diz ser cristão, mas vive envolvido no paganismo, e depois quer que Deus responda. E aí? Eu acho que, assim... Primeiro explica para eles o que é paganismo. Paganismo é tudo aquilo onde você adora outro Deus, né, fora daquele que é o verdadeiro Deus. E você que diz, poxa, eu sou cristão, sou servo de Jesus Cristo, você não pode viver na prática do paganismo. Paganismo usa o quê? Usa, como é que se diz? Aquelas coisas... Me fugiu agora, muita coisa. Jesus. Isso aqui tem uma receita que eu tenho que fazer. Isso aqui é uma prática pagã. Eu tenho que acender. Eu estou entendendo, você está querendo dizer uma simpatia. Isso. Igual essas pessoas que põem um olho de boi dentro do copo, atrás da porta. Isso, a fechadura. Fechadura não, ferradura. A ferradura atrás da porta. Trevo de 4 folhas. Isso, tudo isso é paganismo. Agora, nós que somos cristãos, nós temos fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, porque Deus, ele é poderoso para fazer tudo, né? E se eu que sou cristão estou praticando coisas pagãs, não, é porque nós estamos vivendo na apostasia. A pessoa que está cometendo o paganismo, vivendo o paganismo e vivendo o cristianismo, você está vivendo a apostasia do cristianismo. É momento de você, de nós, das pessoas que estão vivendo isso, se levantar a cabeça, pedir a Deus, assim como o pai daquele moço, aquele menino que estava endemoniado, onde Jesus perguntou para ele: tu tens fé que eu possa fazer? E ele disse: ajude na minha falta de fé. Agora, a apostasia, explico para os irmãos. A gente conhece, mas tem gente vendo aí que não sabe. O que é apostasia? Apostasia é quando nós começamos a nos esfriar de maneira em que nós não queremos mais praticar as coisas de Deus.
nós começamos a pensar e viver desistindo das coisas de Deus, não queremos ouvir nem sequer falar da obra e de Deus. É a deserção, a deserção da fé. Abandono da fé. É como se fosse, não é uma blasfêmia, mas é como se fosse, as nossas atitudes é como de uma pessoa que blasfemou. É porque a verdade passa a ser a mentira, e a mentira passa a ser verdade. Isso é apostasia, né? A pessoa começa, mas se a permanecer por aí, passa a ser uma blasfêmia. Passa a ser uma blasfêmia. Porque a apostasia é a pessoa, ela fecha os seus ouvidos para a voz do Espírito, e o verdadeiro para ela passa a ser mentira, e a mentira passa a ser verdade. Ela confunde tudo. E o paganismo é assim, põe o Deus pagão como se fosse de fato o Deus verdadeiro, quando não é. Por exemplo, festas pagãs, festa junina agora, dia de São João, é uma festa pagã. Por quê? Aí tem crente, infelizmente, que sem conhecimento participa desse tipo de festa. Festa para São João, é festa de santo, entendeu? São João, e São João Batista, ele foi decapitado no dia do aniversário do rei Herodes. Então a tradição é essa: quando você dança a festa, você está, mesmo que sem saber, comemorando a morte de João Batista, que era um profeta. E quando diz assim, pula a fogueira, ai, 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 porque o fogo era um tipo de Deus que era adorado também na antiguidade. Então eles pulavam aquele fogo em culto pagão. Então quando você pula fogo, você é como se você estivesse participando do paganismo. Por isso que a gente tem que ensinar. Pastor, não tem nada a ver, mas festa de São João é voltada. Eu não estou falando festa, por exemplo, no interior, as pessoas têm o costume de andar de xadrez, andar de chapéu diariamente. Eles são assim, né? Eles fazem fogueira no frio, assa batata. Mas quando isso que é feito é voltado para um ídolo, passa a ser então uma festa pagã. É igual o carnaval. O carnaval é uma festa pagã, é cultural, mas é uma cultura antibíblica, é uma cultura anti-Deus. A coreografia, as fantasias, de certa maneira, é bonito. Por quê? Porque demonstra para nós a cultura do Brasil, a cultura indígena, a cultura afro, é muito bonito. Mas o que está envolvido por trás daquilo ali? Deuses, subdeuses africanos, que são entidades, que são Exuns, né? Que são Exuns que eles acreditam, que são entidades indígenas, é o Deus Sol, é o Deus Lua, né? E vai misturando aquele paganismo. Fora que o carnaval é o período onde as doenças são mais proliferadas. Por que o coronavírus pegou a nação toda? Porque lá no carnaval foi anunciado e ninguém quis parar o carnaval, porque traz muito dinheiro. Mas traz dinheiro, mas traz doença, traz mortalidade, traz índice de doenças sexualmente transmissíveis, aumenta. Para quem não sabe, no tempo do carnaval, os centros espíritas são todos fechados, não abrem, porque os demônios vão tudo para a rua, certo? E tem gente que, pastor, não tem nada demais, pastor, isso é cultural. Tem crente assim, pastor enjoado. Não é bíblico. Isso é festa pagã. Então, você tem que saber o que você quer e quem você é. Você está na terra, mas você é cidadão dos céus. Então, crente não participa de quadrilha, crente não participa de carnaval, crente não come comida de oferecida em centro de macumba, crente não come doce de Cosme e Damião. Não, nada disso não. Não pode, irmão. Que isso? Ou você é crente ou você desvia de uma vez. Larga, vai embora logo. Tá certo? E às vezes a gente deixa contaminar nossos filhos, deixa contaminar nossa casa. Então tem que ter muito cuidado. Até nas músicas que a gente ouve. Eu sou um pastor moderno, renovado, para frente. E eu sempre falo isso aqui, música de amor, que fala do encanto, da beleza da natureza, da vida, do relacionamento a dois. É uma música bonita, harmônica, mas a maioria das músicas hoje fala a respeito da moral, contra a moral, contra a família, a favor do adultério, exaltando o pecado, exaltando os ídolos. Aí você traz isso para dentro da tua casa.
principalmente música de samba. A maioria fala nome de entidade espírita, e você está trazendo esse mal tudo para dentro da sua casa. O Deus que tem que ser adorado na sua vida é Jeová, o Senhor, o Deus de Israel. Não é isso? Verdade. Glória a Deus. Vamos seguir. Vamos prosseguir. Que é muita coisa, irmão. Lição muito boa. 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar os verdadeiros combates em oração. Vamos ler Romanos 12, por favor, irmão Wallace. Romanos 12, meus irmãos. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente na oração. Tem verdade, ele não sabe, porque não tem essa constância, não tem essa vida de oração. Verdade. Romanos 12. 12 diz assim: alegrai-vos na perseverança, sede paciente na tribulação e perseverai-vos em oração. Glória a Deus. Temos que perseverar na oração, temos que ser paciente na tribulação. Às vezes acontece alguma coisa que atribula o nosso dia, o nosso momento, aí nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, para poder falar mal, para poder, Deus me livre, só a graça faz até oração contrária, só porque a pessoa te atribulou. E nós temos que ser paciente na tribulação. Jesus disse, me fugiu a memória de novo, minha mente está fechada. Isso é velhice. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. O que é aflição? Aflição é tribulação, é angústia, é tudo isso. Então nós temos que ser pacientes, perseverar em oração, para que possamos conseguir chegar ao céu de glória e a nossa oração possa subir até a Deus. Eu me lembrei agora aqui do Natal também. O Natal, por exemplo, claro que Jesus nasceu, não foi em dezembro, mas ele nasceu. E nós comemoramos a nossa Páscoa, aí o nascimento de Jesus, o sacrifício de Jesus, tudo no dia da ceia do Senhor. Por exemplo, árvore de Natal, guirlanda, Papai Noel, tudo isso faz parte do paganismo. E tem um monte de crente que segue essas coisas. Ah, pastor, não tem nada a ver, porque você não quer que tenha, você não quer conhecer a verdade. Costumo dizer que quem nada a ver é cego, irmão. Não tem nada a ver, é cego. Quando você fala que não tem nada a ver, é porque a cegueira espiritual está te consumindo. Então, irmãos, na verdade, é uma série de ocultismo, misticismo que nos rodeiam, né? E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, devemos perseverar em oração. É uma oração constante, independente se vamos receber vitória ou não. Perseverar, porque a oração revela a nossa comunhão com Deus. 3 na lição. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então, quando a igreja ora, muitas mudanças acontecem na Babilônia. Por exemplo, a igreja estava orando, o Brasil vinha de uma série de corrupções. A igreja, principalmente os cristãos católicos e evangélicos, pedindo a Deus que mudasse a situação do nosso país, né? E começaram as coisas a mudar, né? Hoje nós não temos o melhor dos presidentes, até porque não tinha opção, mas dentre os que foram apresentados a nós, ele é a melhor opção. Os irmãos entenderam? Ele não é o melhor que nós temos, mas foi a melhor opção apresentada a nós. É um homem que tem instrução cristã, pensa na família, é contra o aborto, é contra a liberação das drogas, é contra a identidade de gênero, a doutrina de gênero, né? Então tem a ver com aquilo que a gente crê. Nunca se viu, rapaz, no Brasil, um presidente da república, um poder executivo, pedir oração, jejum e nação. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história do Brasil. Irmão, nós vamos pedir a Deus, vamos jejuar pela nação brasileira. Uau, que coisa maravilhosa! Quando isso? Temer era feiticeiro, buscava bruxaria. Dilma também. E Lula era um camarada praticamente ateu,
porque o marxismo são ateus, os comunistas, na maioria, o Deus deles é o comunismo, né? Eles são ateus. E hoje nós temos esse privilégio de ter alguém na nação. Eu não estou pregando política, mas pensa bem, analise os que nós tivemos e analise ele, faça uma análise fria, tá certo? Faça uma análise. É claro que ele não é um dos melhores, fala bobagem demais, não tem postura de presidente, mas ele tem conceitos cristãos e, além disso, tem feito algumas melhorias. Por exemplo, aquela estrada lá no Mato Grosso estava anos para ser feita, foram feitas. O desvio do Rio São Francisco estava anos para serem feitos e foi feito. Algumas melhorias, tudo isso. Por que está acontecendo essa mudança? Por causa da oração. A oração, a gente começou a pedir a Deus para tirar os corruptos do poder, foi ou não foi? A oração, Deus está tirando. É claro que ainda tem um ou outro, mas Deus está limpando, Deus está mostrando. Isso é o poder da oração. A oração tem poder de mudar a história. De mudar a história. Esse irmão Marcos falou uma coisa interessante, ele está nos assistindo aqui, domingo passado, ele pregando. Ele disse que foi necessário acontecer essa pandemia para que as mães solteiras pudessem ser assistidas pelo plano do governo, entendeu? E os desempregados pudessem ser assistidos pelo governo, a saúde pudesse ter um investimento que não tinha, porque isso mostrou quão fraco é o SUS. O Marcos Jovem analisou isso. Olha que interessante, é verdade. Tudo isso tem um plano de Deus. E agora, recente, vinha a chuva de gafanhoto em direção ao Brasil. O Brasil começou a orar, a chuva de gafanhoto foi desviada. Então, a oração pode mudar situações. A oração muda a história. A união da igreja de Deus, ela pode mudar o mundo. Quando a oração, juntamente com seus amigos, né, como já falei, Daniel, mudou a Babilônia. Agora imagina só, se a igreja de Deus estivesse literalmente toda, vamos dizer, do nosso país, o nosso país, todas as denominações estivessem entrelaçadas, ligadas realmente em um só propósito, o nosso país seria o país mais rico, aonde não haveria tanto roubo, não haveria tanta morte, não haveria tanto acidente, não haveria tanta corrupção, porque uma igreja estava unida, orando, né? Se um propósito, lá em Gênesis, fala que o povo estava em um só propósito, queria chegar ao céu através de uma torre, e Deus teve que impedir, né? Quanto mais a igreja de Deus orar para buscar a melhoria do nosso país, a melhoria pro mundo, Deus entra com providência e faz acontecer. Esse período agora, já iniciou o período político. Nossa cidade de São Gonçalo está entregue às traças, né? Já vinha de uma série de corrupção desses governos da Aparecida, o governo do Neilton Mulim, o governo do Nancy, agora o terceiro problema, não houve mudança nenhuma. Aí o que a gente tem que fazer? Orar, pedir a Deus uma direção. Tem gente falando, eu não voto mais ninguém. Você é omisso, você lava as suas mãos, quando na verdade você tem o poder de mudar através do voto. Eu não mudo nada, mas o seu poder de voto, de oração, pode mudar, gente. Eu quero uma cidade melhor para os meus filhos, eu quero uma cidade melhor para os meus futuros netos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, pedir a Deus que mude, temos que exercer o nosso voto diante dos candidatos que vão ser apresentados a nós. Então a mudança está nas nossas mãos, nas nossas orações, tá ok? Porque você não entrega, o cristão entregou muita coisa ao diabo, a televisão é do diabo, o diabo tomou conta, a praia é do diabo, o cinema é do diabo, a política é do diabo, tudo é do diabo, nada é de Deus. Aí agora tudo é dele mesmo. O mundo já é marido. Mas é o sistema. É o sistema. A gente tem que dominar. A Bíblia diz que Deus, depois de construir tudo, chegou para Adão e falou assim: domine sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre os animais que voam. Deus colocou o homem na terra para governar a terra, para dominar. Nada aqui do diabo, não, irmão. Tudo é nosso. Está dominado por nós. Então se aposse desta palavra. Não é verdade? Vamos seguir então na leitura. Glória a Deus. Leitura muito boa, né?
mas a maioria das coisas a gente já resolveu lá no início. Então, ponto 2, é subtópico 2? Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Está vendo? Deus derruba um reino idólatra e coloca um rei pagão que era dirigido por ele. Entendeu? Dirigido por ele. E as promessas de Deus começam a se cumprir. O povo de Israel começa a voltar para a sua cidade. Deus tem o controle da história. Guarde isso. Ponto 1 do subtópico 2. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual faz passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aquele rei pagão reconhece que não tem outro Deus como o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. Conforme está declarado, de Ciro estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Vamos ler? Efésios 3:20. Cristiano, Deus abençoe. Meu amor, Patrícia Rosa, de fato ela é uma rosa. Deus abençoe. Efésios 3:20. O que diz aí? 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nós opera. Segundo o poder que nós opera. Ou seja, eu me coloco em oração. Pedi, dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, né? Quando eu já penso, vou fazer uma oração, vou falar com Deus isso, vou pedir, Deus já está nos entregando, Deus já está nos dando. Aí, o que acontece? Eu preciso disso. E Deus faz além daquilo. O que você pensava, eu pensava na minha necessidade. Então Deus viu que a sua necessidade no seu pensamento era pouco. Então Ele te deu além daquilo que você pediu e pensou, porque através daquilo que Ele te deu, haveria uma necessidade maior para você suportar o tamanho da bênção que Ele tinha para te entregar. Então Ele já te entrega algo completo. Quando Deus te dá, Ele te dá completo. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dor nenhuma. Por isso que quando Deus te dá, Ele te dá além daquilo que você pediu e você pensou. Aleluia. Porque o nosso pensamento é pequeno, é limitado. Isso. O pensamento de Deus é profundo e nosso é limitado. Então Deus, Ele sabe de fato que necessitamos, o que precisamos. Por isso que tem oração que Deus não responde, porque na nossa limitação nós pedimos coisas que de fato não são importantes. Mas como Deus sabe o que é importante para nós, Ele atende aquilo que Ele sabe que é importante para nós. E muito além daquilo que pedimos e pensamos, porque Deus, Ele está muito acima dos nossos pensamentos. Então é o que o Wallace falou, e Ele vai fazer o melhor para nós, e além disso Ele vai fazer algo que o nome dele vai ser glorificado. Um amigo meu pedindo algo, pediu um carro a Deus, pedindo, e Deus deu um bom emprego a ele, um conhecido, deu um bom emprego a ele, não entendeu nada. Poxa, eu estou pedindo um carro a Deus, já trabalhava, agora Deus me abençoou com um emprego muito bom. Aí daqui a pouco Deus deu, ele não comprou, Deus deu um carro a ele. Só que o carro que Deus deu, se ele estivesse no emprego anterior, ele não teria condição de pagar o documento, de manter, ou melhor dizendo, manter aquele carro, né? Então Deus fez além daquilo que ele pediu, que ele pensou. Primeiro Deus deu um emprego, estabilizou ele no emprego, depois Deus deu um bom carro para que de condição que o novo emprego
pudesse manter tanto a família quanto o carro, ou seja, além daquilo que pediu ou pensou. Vou te falar uma coisa, seu antigo pastor Alex, Isso. Uma vez ele profetizou, ele nem sabia, eu fui pregar lá em Júlio Horta Barbosa, lá para dentro do Boaçu, onde ele dirigiu a campanha, e eu estava vendo um carrinho para comprar, eu não tinha carro ainda, eu casado de pouco, 2005, 2006, e eu vi um Fusca, rapaz, que Fusca lindo, azul, Fusca lindo, eu fiquei apaixonado pelo Fusca, e eu fui para o culto à noite com aquilo na cabeça, chegou lá, rapaz, ele colocou a mão em mim, falou assim: olha, Deus manda eu lhe dizer que Ele vai te dar um carro, mas não é aquele, peça coisa melhor. Ele nem sabia de nada, né? Um ano depois, eu ia para a igreja de bicicleta, carregava a Patrícia na garupa da bicicleta e eu ia pedalando até a igreja, né? Eu morava no Rocha, congregava aqui com o pastor Gideão, Malafaia, e aí um dia o motorista do pastor falou para mim assim: Matias, olha, Alberto, eu vi você chegando aqui com um carro, igual o carro do pastor, que na época o pastor tinha um gol de cor de chumbo, igual o carro do pastor, um carro preto. Eu, rapaz, só se for milagre, rapaz, eu estou andando de bicicleta, como é que eu vou comprar carro? E um tempo, há poucos meses depois, Deus abriu uma porta e me deu condição, e eu comprei meu primeiro carro zero, na agência Abolição, lá em Niterói, que foi um Gol, 2007, né? Então, Deus é maravilhoso. Eu andei nesse Gol. Você andou? Deus é maravilhoso, Ele faz as coisas assim que a gente fica sem entender, é porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o futuro. Vamos partir para o final, né? Nós já falamos bastante, pontuamos. Subtópico 3, essa não tem conclusão. Tópico 3, subtópico. Tópico 3, obrigado. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Diz assim: despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Olha a importância de nós termos gente influente cristã na política, porque a gente não tem acesso até o presidente, mas se a gente tiver um cristão lá sincero, ele vai ter acesso ao presidente e ele vai levar a palavra de Deus ao presidente, vai aconselhar. E se o presidente, por mais que seja um homem carnal, ele vai ser influenciado por Deus. É claro, irmãos, e é isso que tem acontecido. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que são nação cristã, a sua base é cristã, e eles querem tirar de nós, tá, esse poder. Eles querem aprovar lei lei que proíba falar o nome de Deus nas escolas, nos lugares públicos. Eles querem a moda, eles querem tirar Deus, igual lá na Coreia do Norte, né? Tirar Deus, quando na verdade tudo é por Deus. E a situação do mundo está mudando para pior, porque eles tiraram Deus e colocaram o homem, humanizaram, quando na verdade, irmãos, a gente precisa reconhecer: quem comanda, quem dirige é Deus. Se tirar Deus da história, acabou a história, vai ser um caos, e nós não podemos permitir calar a nossa boca, tá certo? Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. É porque a Bíblia diz que Nabucodonosor reconhece Deus depois que ele tem uma doença e fica como bicho, pastando num jardim. E ele tem uma experiência com Deus ali, enquanto ele era bicho. Aí, quando ele reconhece, depois da experiência, ele reconhece que Deus é Deus. Que isso, pastor? Ele virou bicho? O que aconteceu com Nabucodonosor? Fala aí para os irmãos. É um espírito, Deus permitiu que um espírito de loucura tomasse ele. E ali, nesse espírito de loucura, ele começou a andar em quatro patas, 4 pés, e ficou igual bicho. E ali o pelo do corpo começou a crescer, as unhas começaram a crescer ao extremo, e ali realmente ele ficou como um animal, né, como uma besta. E ali, no momento, eu acredito assim, que no momento em que ele está passando nesta situação,
Deus começa a falar o coração dele e ele começa a reconhecer a Deus como Deus dos céus, e ali a vida dele é transformada e ele fala que não há outro Deus como o Deus de Daniel. Isso é só depois dessa situação. Isso, só depois. Tem gente que para reconhecer que Deus é Deus tem que passar por uma situação assim complicada. Passar pelo funil. Então cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus. É isso aí. Essa situação que está acontecendo no mundo está despertando as pessoas a conhecer a Deus. Entendeu? A gente começa a falar mais pesado, ela cai, os irmãos desanimam. O pessoal quer ouvir vitória, né? Quer ouvir vitória. Sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Eu falei sobre isso aqui na quinta da palavra, né? Que quanto mais perto da luz eu estou, mais consciência dos meus pecados eu tenho. Porque a luz revela o meu estado. Então, quanto mais próximo de Deus você está, mais consciente da sua pecaminosidade você vai ter. Você vai entender que você é fraco, que você é pecador, que você precisa melhorar. Então é isso. Se você acha que você não precisa melhorar, se você acha que você não é pecador, se você acha que você é um crente melhor que os demais, eu lamento dizer, você está nas trevas, você está longe de Deus. Mas se você reconhece que você é fraco, que você é necessitado de Deus, que você é dependente de Deus, você conseguiu constatar sujeira na sua veste, você está próximo da luz, você está próximo de Deus, e por isso você vai ser lavado, você vai ser perdoado, você vai ser purificado. Vamos seguindo a leitura. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e o mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A Bíblia diz que quando Zaqueu, que estava desviado de Deus, Jesus chegou na casa dele, o que houve em Zaqueu? O que aconteceu? A Bíblia diz que a salvação, quando ela chega na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu diz para Jesus é: se tenho eu defraudado ou roubado algo de alguém, eu o devolverei 4 vezes mais. Tudo aquilo que ele roubou, ele iria devolver para a pessoa que foi assaltada por ele. Ou seja, sabe o que é isso? Mudança de direção, conversão verdadeira, mudança de direção. Se eu estou indo para a direita, eu tenho que pegar o retorno e voltar, né? Se eu estou indo para trás, eu tenho que pegar o retorno e ir para frente, porque eu preciso mudar a minha trajetória. A minha trajetória, a Bíblia vai dizer que há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas quando o homem se converte, ele tem que deixar esse caminho perfeito, que ele acha que é perfeito, e seguir o caminho de Jesus Cristo, que vai levar à salvação. E o caminho perfeito do homem vai conduzir o homem à morte e até a morte eterna. E o caminho perfeito de Deus? E o caminho perfeito de Deus, ele te conduzirá à vida eterna com Jesus nos céus. Então Zaqueu, ele, além de se arrepender e receber a salvação, ele demonstrou com as suas atitudes, ele deu frutos de arrependimento. Então não basta você falar, eu estou arrependido, você tem que demonstrar. De ponto que Jesus, quando ele fala tudo isso, né, que iria devolver Jesus, hoje verdadeiramente chegou salvação a esta casa. Porque você também é filho de Abraão. Isso aí. Né? E Ciro teve a mesma atitude. Ele pegou os vasos que tinham sido roubados, né, pelo Nabucodonosor, os vasos sagrados. Foi roubados e foi abusados. Por isso que apareceu a mão misteriosa da sua vida. Eles começaram a pôr vinho lá dentro e beber. É porque era uma festa promíscua, pagã. E ali ele, empolgado, já embriagado, mandou que pegasse os utensílios que foram tragos de Jerusalém, do templo de Jerusalém, que foram roubados por Nabucodonosor, e ali ele começa a abusar, começa a usar o que é santo com uma coisa profana. E eu digo uma coisa: aquilo
que é profano não combina com o que é santo. Glória a Deus. O que é santo é puro, o que é santo é verdadeiro, o que é profano te conduz à perdição, o que é santo te conduz ao céu. Então não pode misturar. E ali Beltesazar, ele misturou aquilo do santo com o profano. E o que aconteceu contigo? Com ele? Pesado te foi na balança. Pesado te foi na balança e achado em volta. Meio tekel o facinho. Pesado te foi na balança e achado em volta. Passou de ti o teu rei. Ele morreu logo depois. Aí foi quando Deus permite os medos e persas tomar a Babilônia. Isso aí. E com isso dá a libertação ao povo de Israel. Porque Deus tem um controle. Deus é bom. Da história. Vamos lá, já chegando ao final desta lição, assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Ao rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando o ungido do Senhor. Pode ler Isaías 45:1. Meu irmão, que Deus tremendo. O homem hoje vive no máximo 100 anos, No máximo 100 anos. E o nosso Deus, que é eterno, ele é imortal, ele vive eternamente. Então, há 200 anos antes de Ciro nascer, ele já falava a respeito de Ciro. Isso é muito forte, Deus. Isso é tremendo. Deus abençoe a irmã Ana Cláudia Mendes Franco. Isaías 45:1. 45:1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para que abate. Isso aí, para bater as nações. Para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Foi o que aconteceu. Deus deu as nações tudo na mão de Ciro. E ele, quem quiser ir embora, pode ir embora. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir, pode ir. E o mais interessante é que há 200 anos antes, Deus já falava a respeito disso. Isaías nem sabia, varão. Isaías nem sabia o que estava falando. Deus é tremendo, irmão. Esse Deus que nós servimos não é homem. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é joia, não é bijuteria. Glória a Deus. Vamos encerrar nossa lição. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Amém? Aqui nós chegamos ao final desta lição e que você possa buscar a Deus com perseverança, abrir mão do profano, porque o profano com o santo não combina. Ou você é santo ou você é profano. E pedir a Deus para que Ele venha intervir na sua história, na história da nossa cidade, na história da nossa nação, na história da terra. Não é isso? Amém? A oração, ela pode muito em seus efeitos, a oração do justo. E quem é justo? Quem é justo é aquele que anda segundo os mandamentos, os preceitos de Deus. E se você está enquadrado nisso, a tua oração pode mudar a tua história, pode mudar a história da tua família e pode mudar a história do nosso país. Amém. Deus abençoe. Beijão, minha esposa. Onde a paz nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista! Cante conosco essa canção, muitos como areia da praia. Muitos como areia da praia, tantos como areia do todos sentirás, salvos poderás, sim, morrer da praia. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe vocês. A princípio nós vamos manter a aula online, porém às 17 horas nós temos o primeiro culto. Das 17h30, melhor dizendo, 17h30 às 19 horas, tá bom? Você que quiser vir, procure a irmã Raquel, dê o seu nome,
e venha participar conosco. Venha de máscara, tem álcool em gel na porta, na entrada, tá bom? Tá todo higienizado, meu pai está limpando tudo com álcool para te dar mais segurança, tá bom? E depois, às 19, nós temos o segundo culto, das 19 às 20h30. No primeiro culto vai estar pregando o pastor Evandro Vasconcelos, ele tem uma palavra de Deus para o seu coração. E no segundo culto vai estar pregando o presbítero Anderson Peçanha, ele tem uma palavra de Deus para o seu coração. O segundo culto vamos transmitir ao vivo, talvez o primeiro, porque hoje a gente instalou a internet direto na igreja, então vamos transmitir os dois cultos, as duas mensagens, tá bom? Do pastor Evandro no primeiro culto e do presbítero Anderson no segundo culto, e você é o meu convidado a vir ao culto. Você que está tossindo, resfriado, fique em casa e assista pela internet, tá bom? E eu tenho certeza que Deus há de falar com vocês. Amém. Obrigado, irmã Ana Cláudia, irmão Rafael, irmã Irani, irmã Gisele, irmã Tatilene, irmã Isabelle, irmã Sheila, irmão Cristiano. Amém, pastor. Que Deus continue usando você e o Wallace. Amém. Obrigado. Cheguei atrasada, mas chegou, irmã? Amém. Glória a Deus. Agradecemos a todos, a irmã Gisele, a irmã Valdé, a irmã Cleonia, a irmã Cleo, a minha esposa Patrícia, minha mãe, a todos os irmãos. Hoje nós chegamos a um número maior de pessoas nos assistindo e nós queremos agradecer a presença aí de todos vocês. O evangelista vai agradecer a Deus, nós vamos encerrar. E você que não conseguiu assistir essa lição completa, isso, só voltar. Ela vai estar lá, também vai estar lá no canal do YouTube, AD Internacional Aviva. Glória a Deus. Vai lá, se inscreva, compartilha, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Pessoas que têm me pedido, o endereço eu tenho dado, porque tem sido muito edificante essas lições aonde nós estamos aplicando e lecionando aqui. E você vai ser alcançado por ela também. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma vez, beijando a esposa que ela estava assistindo aqui e outros amigos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, porque o que o Senhor falou aqui nesta manhã trouxe paz para o nosso coração. Continuou sendo a resposta de oração, mostrando para nós que as orações que estão sendo feitas ao Senhor foi alcançada. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que os meus irmãos que ouviram e assistiram, e aqueles que irão assistir, ó Deus, eles possam ser transformados, que eles possam ser reedificados pelo poder da Tua palavra, que nós, ó Deus, possamos ter uma vida contínua em oração, Senhor, uma oração como o apóstolo Paulo disse, em espírito, Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser adorado, venha a ser glorificado. Tome em suas mãos o nosso país, tome em tuas mãos os enfermos, as famílias que perderam entes queridos. Tome em suas mãos, ó Deus, o nosso governo, Senhor, que a corrupção venha diminuir, porque o nosso país é rico, que, meu Pai, em nome de Jesus, nós venhamos nos tornar um país até mesmo de primeiro mundo, com a graça do Senhor, porque quem tem a Tua graça, quem tem a Tua presença, é rico, é poderoso no Senhor. Toma em Tuas mãos, que o Senhor possa manifestar a Tua graça e a Tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Nos dê um domingo cheio de paz, cheio da graça do Teu Espírito, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Venha logo mais à noite, você que pode. O culto vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso.
Deus vai falar aos nossos corações, tá bom? A paz, tenha um bom almoço aí, tá? Uma boa tarde para todos vocês, tá bom? Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. Tchau, Juliane. Deus abençoe. Bom domingo a todos vocês.